nosso Jus News PCJ de hoje, sobre o direito previdenciário, é sobre uma decisão de 2 de setembro de 2013 da primeira sessão do STJ e o reconhecimento da possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço rural anterior ao início de prova material produzida pelo Rurícola. Sabemos que a lei previdenciária, com base no artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, a Lei 8.213 de 91, exige que a comprovação do tempo de serviço se dê através do início de prova material, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, salvo no caso fortuito e na força maior. Assim sendo, a condição de trabalhador rural deverá ser comprovada, pelo menos em termos iniciais, por documentos contemporâneos ao período em que se pretende provar, e essa prova documental contemporânea pode ser complementada por testemunhas. A controvérsia posta no STJ é a seguinte: suponha-se que um segurado especial trabalhador rural, ele apresentou um início de prova material, vamos supor que do ano de 1995. É possível que se reconheça o tempo de serviço rural anterior a 95, ou seja, anterior ao ano do início de prova material produzido? Depois de um acalorado debate, por maioria, a primeira sessão do STJ entendeu que sim. É possível que, mesmo antes do documento mais antigo produzido pelo trabalhador rural, se reconheça o tempo de serviço rural, desde que essa prova material seja reforçada por testemunhas. Vamos ver essa notícia de um recurso repetitivo julgado neste dia 2 de setembro de 2013. Recurso repetitivo. Primeira sessão do STJ admite tempo de serviço rural anterior à prova documental. A primeira sessão do STJ aceitou, por maioria de votos, a possibilidade de reconhecer período de trabalho anterior ao documento mais antigo juntado como prova material, baseado em prova testemunhal para a contagem de tempo de serviço para efeitos previdenciários. A questão foi decidida seguindo o rito dos recursos repetitivos, quando ações com a mesma tese ficam suspensas nas instâncias ordinárias e no próprio STJ até uma decisão definitiva que guiará as demais. O segurado entrou com ação contra o INSS para ter reconhecido o tempo de serviço anterior à certidão de casamento, prova documental mais antiga juntada aos autos, levando em consideração testemunhos de outros trabalhadores rurais. O ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do processo, reconheceu a controvérsia da questão, citando o artigo 400 do CPC, que prevê, quando não há dispositivo legal diverso, a admissibilidade da prova testemunhal. A Lei de Benefícios que, salvo por motivo de força maior caso fortuito, admite a prova exclusivamente documental para basear a comprovação do tempo de serviço, e a súmula 149 do STJ, segundo a qual a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Porém, segundo o ministro do STJ, a Corte Superior vem reconhecendo tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento mais remoto como termo inicial do período a ser computado, contando que corroborado por testemunhos idôneos. Desse modo, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo. Ao analisar a questão específica, Arnaldo Esteves Lima concluiu que as provas testemunhais, juntadas para completar o início de prova material, tanto do período anterior ao mais antigo, quanto posterior ao mais recente, eram válidas. Para ele, mesmo que não haja nenhum documento que comprove a atividade rural anterior à certidão de casamento do segurado, ocorrida em 74, os testemunhos colhidos em juízo sustentam a alegação de que ele trabalha no campo desde 1967. Então, esse foi o caso dado. O documento mais antigo, certidão de casamento com a profissão trabalhador rural, de 74. Mas como as testemunhas comprovaram que ele trabalhava no campo desde 1967, as testemunhas se viram para retroagir esse tempo de serviço e o STJ admitiu a tese de se admitir tempo de serviço anterior ao documento mais remoto apresentado pelo segurado,
desde que reforçado por testemunhas idôneas. Esse foi o nosso Jus News de Previdenciário de hoje, no PCJ.